Fala, meus consagrados, fala, torcedor pernambucano Hamilton Izídio, lance de ouro no ar. E hoje, programa número 3 do dia 14 de maio de 2025, tarde e noite bem chuvosa na região metropolitana do Recife, mas estamos aqui para trazer informações dos clubes pernambucanos. Vamos falar um pouco sobre o Náutico, vamos falar sobre o Sport e também sobre o Santa Cruz, tá certo? Lembrando, deixa teu like, se inscreva no canal e querem nos ajudar ainda mais, nos ajude por meio do Seja Membro, tá certo? Ou também desse QR Code que está aqui em cima, no qual você manda sua mensagem e a gente traz no próximo programa o que foi falado, tá certo? Por você, torcedor. Então, lembrando, deixa sempre teu nome e de onde você está falando aqui nos comentários para a gente saber a sua opinião, tá certo? Mas, sem mais delongas, vamos embora aí para as notícias do futebol pernambucano. Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre o Náutico, tá certo? Que tem jogo durante o final de semana, mas o que tá pegando mesmo é a questão dos bastidores, tá certo? Então vamos trazer aqui a primeira notícia, né? Sobre os conselheiros do Náutico que pedem arquivamento de processo contra o executivo do Náutico por ato pela democracia. Ao todo, 25 conselheiros assinam o documento protocolado na tarde de hoje, entre eles o ex-presidente do clube Diógenes Braga e Ivan Pinto Rocha, tá certo? Atualizado há pouco tempo aí. Então vamos trazer aqui. Foi protocolado na tarde de hoje, na Secretaria do Conselho Deliberativo do Náutico, um pedido direcionado ao presidente do órgão, Aloysio Xavier, para que seja arquivado o processo administrativo aberto contra o Poder Executivo por conta de uma publicação do clube nas redes sociais no dia 1 de abril, no qual o Timbu se manifesta a favor da democracia. É, do, do, o documento solicitando o arquivamento do caso é assinado por 25 conselheiros, como foi falado agora acima, tá certo? E o candidato à presidência executiva derrotado na última eleição, Alexandre Asfora. Então, o que acontece? A publicação foi essa aqui, ó. Eu acho, minha opinião, sendo bem sincero, eu acredito que o futebol não tem nada a ver com essa questão aí política. Isso aqui é político, tá? Pode dizer, ah, não, Hamilton, ah, não, não é política, não. É política. Tanto o esporte como o Náutico fizeram, o Santa Cruz não fez, é verdade. Mas a gente já sabe a questão dos partidos ligados à presidência atual do Santa Cruz. Então a gente já pode colocar ali algo apartidário. Mas Náutico e Sport fizeram isso aí. E isso é política. E tem dizendo num dos artigos lá do Náutico que não pode se colocar sobre política no clube. E isso aí é colocado, tá, galera? Queira sim, queira não. O pessoal vai dizer, ah, não, tentar relevar, mas é questão política, sim, tá certo? Tanto o Náutico como o Sport fizeram, só os daqui da capital, só o Santa Cruz que não fez, tá? Dos três grandes aqui da capital. Mas fica aí, né? Se tá dentro do regulamento, teria que ser cumprido. Questão política, não. Dentro do clube, não. Entendeu? Então, minha opinião é essa. Se realmente aconteceu algo de errado, e pelo que a gente tá vendo aí, foi política, beleza, tem que ser apurado. Mas como a gente tá vendo aqui, 25 conselheiros já querem o arquivamento do caso, já estão jogando aí panos quentes em cima, e eu acredito que é mais tranquilo, entendeu? Falhou, falhou, mas próximo ano vai acontecer isso? Não sei. É bom então eles verificarem isso e buscarem aí não pisar na bola mais uma vez, porque fizeram isso agora e muita galera da oposição, né, que realmente querem o mal do Náutico, foi pra cima. E eles vão pra cima realmente. Se vacilar 1 milímetro, eles estão lá pra pisar no pé do presidente, entendeu? Então eu acredito que numa próxima vez o Náutico tem que se policiar para não fazer papéis como esse daí. E tá apoiando algo que é mais político do que realmente uma questão de história do Brasil, tá? A gente não vai tocar em política aqui não, que isso aqui já é para outro canal, outro momento. Mas, como eu falei anteriormente, eu acredito que isso é mais por questões políticas dentro do clube, tá certo? Mas vamos lá, vamos embora da segunda notícia. Paulo Sérgio desfalca mais uma vez o Náutico, agora contra o Ipiranga. O atacante sofreu uma lesão muscular no treino de ontem, no CT Wilson Campos. O atacante Paulo Sérgio será desfalque do Náutico mais uma vez por cumprir suspensão contra o Confiança. Agora o atleta sofreu uma lesão muscular e não enfrenta o Ipiranga pela Série C. O atacante se machucou na atividade de ontem no CT Wilson Campos. Após realizar exame de imagem, foi constatada lesão de grau 1. Caramba, mais uma vez Paulo Sérgio fora do Náutico, né? Mais uma vez aí por questão de lesão.
Dependendo dessa lesão aí, é de 10 a 15 dias. Depende muito da questão da recuperação do atleta. Lembrando, né, o Paulo Sérgio já tem uma idade bastante avançada. Se não me engano, é 34 ou é 36 anos. Ah, não sei direito, mas vamos lá. A questão da idade também acompanha aí o atleta. E ele vem de questão de expulsões aí um pouco controversas, né? Teve a questão do final de Pernambucano. Teve essa questão agora no último jogo, no qual ele foi expulso numa jogada totalmente infantil, na minha opinião. Mas é mais uma vez um desfalque, tá? Então, possivelmente mais uma vez Bruno Mezenga será o atacante ali fixo, como 10 o 9, né? O grande 9 ou questão 99, se não me engano é a camisa dele. Mas mesmo assim, vamos lá ver o que vai acontecer, né? Porque, pelo que eu tô vendo aí, galera, o Náutico vai precisar de contratações. E um deles seria um centroavante para tentar aí é, ter uma solução mais efetiva quando o Paulo Sérgio não puder jogar. Lembrando, né, o Paulo Sérgio é o atual artilheiro da equipe, mas mesmo assim, essa ausência dele faz falta, principalmente pela experiência que o Paulo Sérgio tem em fazer gols. Então, eu acredito que isso aí é algo que precisa ser estudado mais pela diretoria e pelo pessoal do departamento do Náutico mesmo, entendeu? Para poder ver aí o que pode acontecer nessa questão da próxima transferência para poder trazer um jogador que venha agregar ao clube, tá certo? Então agora nós vamos aqui para a fala do Marco Antônio, que falou sobre um pouco sobre esse desafio que o Náutico vai ter, tá certo? Mas deixa eu só trazer aqui, ó, lembrando, deixa teu like, tá? Teu like é muito importante e se inscreve no nosso canal. Então vamos embora aí para as palavras do Marco Antônio. Primeiramente, boa tarde. Estava isso antes dessa não corrigir os erros, que os erros sempre vão ter, né? Mas a gente tem uma semana aberta mais tranquila de trabalho, com uma vitória é mais fácil de corrigir após uma vitória, né? Fica mais tranquilo. Então a gente ficou muito feliz com a vitória. Agora é dar sequência e não oscilar, né? Manter esse campeonato de regularidade que ele fala, que é sempre pontuar e buscar alcançar os pontos que a gente perdeu. O professor Hélio sempre passa pra gente, né? Independente de onde a gente joga, a gente tem que entrar para vencer. Sobre a quantidade de tempo que a gente está, tabu tá aí para ser quebrado, né? Que a gente possa ir lá, fazer um excelente jogo e buscar a vitória. Sim, eu já tive a oportunidade de trabalhar com eles recentemente no CRB e eles usam isso como um tema deles, né? E é importante, pô, todos os atletas se sentirem importantes, se adaptar dentro do trabalho dele, evoluir. E cada vez mais isso ajuda o Náutico, né? Todos bem, vai ajudar bastante a gente. Ai, eu não sei não. Aí tem que ver com o pessoal da fisiologia. Eu acho que ele não tem, né? Eu acho que ele tá mentindo nisso. Mas assim, falando um pouquinho dele, ele é um jogador novo, começou ano passado, você esteve aqui também, né? E acompanhou um pouco dessa evolução dele. Você tá conseguindo ver que ele tá um cara mais maduro, mesmo sendo tão novo? Fisicamente, você sente ele também aguentando mais o tranco dentro dos jogos e dos treinos? É uma coisa, acho que o pessoal cobrava bastante dele, né? Ser meio franzininho, acho, vindo da categoria de base. Eu creio que ele está evoluindo bastante. Com a chegada da nova comissão, estão pegando um pouco mais no pé dele para ele aguentar jogo, aguentar contato, fazer, tipo, soltar a bola quando tem que soltar, não levar tanto. Tipo, tem a sombra, toca a bola. Potencializar o jogo dele, né? Eu acho que está sendo importante para ele. Tem a tendência a evoluir cada vez mais e nos ajudar, como ajudou o último jogo aí. Então essas foram as palavras do Marco Antônio aqui pro canal Lance de Ouro, tá certo? Lembrando, galera, deixa teu like e se inscreve no canal para ajudar a gente a bater a nossa meta de 11 mil inscritos. Então essas daí foram as notícias do Clube Náutico Capibaribe aqui no canal Lance de Ouro. Pessoal, é uma questão bem interessante, né, do que o Marco Antônio fala, da pegada que tem essa comissão técnica do Náutico, do como o Náutico tá evoluindo nessa questão técnica a partir do momento dessa chegada de Hélio dos Anjos. Eu acredito que a partir dessa vitória que teve diante do Confiança, sem o trocadilho, né, vai dar mais confiança para o Náutico sobrepujar dificuldades e principalmente trazer soluções, né? Porque o técnico Hélio dos Anjos não tem muitas peças, é verdade, dentro do elenco, mas tá tirando ali alguns potenciais atletas que podem fazer diferença, como o Talicinho, por exemplo, é um exemplo bem interessante no qual entrou bem, jogou bem na partida contra o Confiança. Entre outros jogadores aí que a gente precisa ver, mas o principal ali é o ataque. A gente precisa aí ver um centroavante para que o Náutico não precise aí depender tanto do Paulo Sérgio dentro da competição, porque é bastante importante isso, tá?
Mas é isso aí. Deixa eu só trazer aqui a nossa próxima matéria, tá certo? Que é sobre o esporte, né? Que a gente tem a questão do novo executivo e também de algo agora há pouco que aconteceu, que foi Luciano Bivar, em entrevista na Rádio Jornal, detonou a diretoria atual e falou bastante coisa, inclusive sobre SAF, tá? Vamos ouvir aí as palavras do ex-presidente do esporte. Mas antes, deixa eu só trazer aqui rapidinho para deixar tudo bem arrumado para que a gente possa trazer aqui para você, tá, torcedor? Deixa eu só trazer aqui. Foi ali, vem pra cá. Mas é isso aí, vamos embora agora. Fala, meus consagrados. Fala, torcedor pernambucano, Hamilton Zídio, lance de ouro na área. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o esporte, tá? Mas vamos embora, lembrando, deixa o teu like e se inscreve no nosso canal. Aqui a gente tá testando, tá, galera? Então, vamos lá. E agora nós vamos para as notícias do Esporte Clube do Recife, tá certo? Que joga nesse final de semana contra a equipe do Ceará fora de casa. Mas antes disso, a gente vai falar um pouco sobre mudanças que vai haver dentro do esporte. Mas vamos embora lá. A primeira notícia é o seguinte: Thiago Gasparino, ex-Santos e Corinthians, é o novo executivo do esporte. O executivo estava no Santos desde junho de 24 e chega à capital hoje à noite, tá certo? Inclusive, daqui a pouco, eu acredito que ele já está chegando aí, aqui em Pernambuco. Rapidamente após a demissão do executivo André Figueiredo, o esporte chegou a um denominador comum, com o Thiago Gasparino, profissional que estava no Santos como analista de mercado desde junho de 2024. O dirigente chega a Recife hoje, quarta-feira à noite, e já será apresentado amanhã, provavelmente, ao elenco, iniciando inicialmente os trabalhos de condução do futebol rubro-negro ao lado do vice-presidente do futebol Guilherme Falcão e o gerente de futebol Carlos Brasil. Gasparino começou a carreira como gestor de futebol. Antes foi atleta profissional com passagem no São Bernardo, Maringá, Atlético Sorocaba e Atlético Monte Azul. No Linense, sendo supervisor. Lá ficou 2 anos, de 2016 a 2018. Então, esse aqui é o homem forte do esporte a partir de amanhã, né? Claro, a gente vai ver a questão da chegada dele hoje. Nas redes sociais a gente vai postar algumas coisas, mas o principal aí é amanhã a questão, provavelmente, da apresentação dele e o começo de trabalho dele, né? Que é tentar arrumar o esporte atual, né? Que está totalmente desestruturado na questão psicológica, na questão técnica, na questão tática. Tá uma bagunça. Tá sendo bem sincero aí pro torcedor, tá uma bagunça. E eu acredito que ele vai ter que chegar aí, sendo um homem forte do futebol, e tentar trazer aí algumas peças na próxima transferência e analisar o que tem o esporte tem atualmente para poder mandar embora. Porque é necessário urgentemente uma fila, né, de atletas que saiam do clube. Já temos aí 4 que foram anunciados ontem que já tá basicamente encaminhado a empréstimo e também a saída deles. Então, exemplo, eles vão ficar treinando separado aí até arrumar o clube. E a questão principal, acredito que é a contratação, que contrata jogadores que cheguem para vestir a camisa, que cheguem para jogar. Então é isso que eu acredito que seria necessário o suficiente para o esporte conseguir aí essa essa mudança de chave dentro do campeonato, que é essencial, torcedor. Queira sim, queira não, é essencial o esporte mudar a chave para conseguir, pelo menos, sair dessa zona de rebaixamento. Eu acredito que para o torcedor é difícil a situação, é difícil o esporte conseguir sair dessa zona de rebaixamento e principalmente continuar na Série A, só com apenas 9, desculpa, com 8 rodadas. A gente tem 30 jogos ainda, mas muitos torcedores e influenciadores e jornalistas já dizem que o esporte basicamente está rebaixado. Eu sou um dos caras que estava defendendo até a última rodada, quando vi aqueles 4-0 diante do Cruzeiro. Mas eu acredito que há uma luz no fim do túnel e o esporte aí, juntamente com o Yuri Romão, tá começando a delegar e tirar as peças que estavam dando errado dentro do esporte. Agora, vamos ver se ele mesmo não cai em si, né? De que ele também é um problema. Então, assim como outros gestores
viram isso e saíram do esporte, eu acredito que Yuri Romão precisa ver isso também. Ele foi bom, a questão de estrutura do esporte foi, torcedor, mas o carro-chefe do esporte atualmente é o futebol. E se você não tem um futebol forte, você tá passando o que o esporte tá passando, vergonha nacionalmente, entendeu? Então, o representante de Pernambuco no futebol brasileiro de 2025, na Série A, tá passando vergonha. Isso é vergonha pro Estado, é vergonha para Evandro de Carvalho, que diz que o futebol tá voando, mas mesmo assim, o esporte precisa se aprumar, a verdade é essa, ter vergonha na cara, como o próprio Pablo falou, e tentar aí pelo menos honrar a camisa, entendeu? Que o torcedor pelo menos, perdemos, mas perdemos jogando bola, perdemos tentando fazer o certo, entendeu? Essa é a verdade. Mas vamos embora o seguinte, em esse imbróglio todinho que tá acontecendo, um homem apareceu hoje. Luciano Bivar foi lá no Movimento Esportivo, né, por meio de telefone, falando com o Edinaldo Santos e a equipe da Rádio Jornal, e falou algumas coisas, tá certo? Então eu vou trazer aqui o trecho que ele fala, desculpa, que ele fala sobre o esporte, mas vamos embora aí. Lembrando, deixa teu like, tá, galera? Teu like é muito importante, se inscreve no canal. Qual a sua opinião a respeito desse momento rubro-negro? Luciano Bivar, boa noite. Boa noite, Edinaldo. Prazer falar com você, mas estou atendendo seu telefone a pedido de uns rubro-negros que me ligaram dizendo que hoje você ia entrar em contato conosco, tá? Claro, e como rubro-negro, é claro, a gente sempre tem vontade de dar nossas contribuições. Verdadeiras ou não, a gente não sabe, porque futebol é uma coisa, eu não digo subjetiva, mas é uma coisa muito delicada de você analisar. Verdadeiras ou não, oxe, que resenha. Campanha do esporte até agora. Mas não, como eu moro praticamente fora, eu acompanho mais do que tem gente que fica aqui, porque todos os jogos do esporte a gente vê pela rede televisiva, né? Então eu vejo que o nosso clube, a gente tem jogadores que não têm condições de jogar no esporte, tá? Esse choque de realidade aconteceu agora no jogo contra o Palmeiras, que é muito lamentável. Do Palmeiras não, do Cruzeiro, aí na Ilha do Retiro. Mas eu acho que você tem que trazer alguém que você entenda de futebol. Eu acho que a diretoria é importante na contratação dos atletas saber quem é quem. Porque se você deixar a mercê de profissionais, o que acontece, Edinaldo, hoje? Um empresário de futebol, ele tem uma penca de jogadores, tem 10, 15, 20 jogadores. Então a obrigação dele com esses atletas, no qual ele é procurador, é colocar nos clubes para jogar. Se ele puder colocar no Real Madrid, ótimo. Se não, ele coloca no Asa de Arapiraca, mas ele tem que colocar. E se ele tem ele divide alguma participação, aí já vai com uma certa maledicência minha, com a diretoria profissional do clube, ele vai colocar jogadores que não interessam ao clube, tá certo? Simplesmente para a realização profissional deles. Isso é o que está acontecendo, porque você não vê, né? Não é possível você contratar jogadores que não têm a menor condição. Jogadores... Então, Você falou é muito difícil com esse elenco. Você falou em futebol profissional e, coincidentemente, em sessão do Conselho na última terça-feira, quando o esporte, inclusive, completou 120 anos, né? Nós tivemos o presidente Yuri Romão falando claramente que vai partir para a extinção do vice de futebol. Ele vai fazer uma estruturação do departamento do esporte, colocando profissionais e não tendo mais os estatutários. O esporte avança ou isso lhe preocupa? Olha, tudo muito depende da administração geral do clube, tá certo? Eu não estou aqui para criticar nada, eu sou torcedor, eu fico indignado quando o esporte perde, tá? Mas eu vejo que as pessoas não entendem de futebol, porque contratar determinado... Não tô aqui para criticar, né? Poxa, aí é brincadeira. Que o cara não sabe cabecear, o cara não tem. Na minha época de clube, a primeira coisa que a gente via era se o jogador tem tempo de bola. Ou seja, o cara passa 2 anos e não tira uma bola de cabeça de dentro da área. Tá certo? Então como é que o Chico pode ser zagueiro? Ele não pode ser ponta esquerda, meio de campo, mas zagueiro. E assim são as falhas de fundamento que tem determinados atletas no esporte e continuam jogando. Uhum. Mas a profissionalização do futebol, você concorda com ela? E a extinção do vice de futebol? Não, olha, você pode profissionalizar, porque o amador ele não pode estar todo o tempo viajando com o clube, essa coisa toda. Eu fui o primeiro que trouxe um cara que paguei, foi Rudy Machado, para fazer esse trabalho de campo, tá certo? Mas depois do jogo nós nos reuníamos, eu, ele e um treinador, para discutir isso e aquilo. Eu não posso dizer, eu acho que você vai dirigir um clube de futebol, você tem que conhecer. Não é nenhum método dizer eu não entendo nada de futebol. Isso não faz sentido. É pegar Edinaldo Santos para ser presidente do time de beisebol de Miami. Pô, você não sabe quem é o rebatedor, quem é o corredor, não sabe quem é nada, você não conhece. Então é assim o futebol. Como é que você vai trazer um cabeça de área que marca o jogador pelo lado contrário? Tá certo? No penúltimo jogo do esporte, ele marcou pelo lado contrário, o cara centrou e o adversário fez o gol aos 48 minutos do segundo tempo, porque ele marcou pelo lado errado. Então são erros clássicos que tem determinados atletas em determinadas posições que os caras não veem, entendeu, Edinaldo? Não adianta o cara chegar lá, não, o time tem que ter vergonha na cara. Como ter vergonha na cara? Todos eles fazem esforço, todos são profissionais, todos têm família, todos estão ali para preservar seu salário, entendeu? São atletas com dignidade. Agora,
são atletas que não têm condição de jogar no time do Sport, que disputa hoje a primeira divisão do futebol brasileiro. E foram contratações consideradas milionárias, né, pelo esporte. O esporte fala no investimento acima de 60 milhões. Fez aí uma tentativa de colocar um time forte no campeonato, na sua opinião? Olha, desculpa se eu estou ácido, mas eu acho que esses valores não representam uma tentativa de botar o time do Sport. Eu acho que houve muita, eu não quero dizer negociata, mas muito interesse para trazer jogadores que não tinham condição. Tá certo? O Sport tinha, quando contrataram o lateral direito Hereda, que eu sempre gostei quando ele jogava no Náutico, tá certo? Pô, o Sport fez uma coisa boa, ele de repente contrata, já tinha um lateral direito, contrata um terceiro lateral direito, quando tinha outras demandas no time, tá certo? A gente tem um cabeça de área que o treinador chega para um inexperiente diretor de futebol, quem quer que seja, diz, o garoto não está ainda em vias de jogar de cabeça de área, bota o garoto no banco, bota o garoto para jogar quando o time está tomando de 4-0. Quer dizer, são coisas surreais no futebol, sabe, Arnaldo? Então, isso é que eu fico pasmo, e por isso que os amigos ligaram para mim, dizendo que se eu atenderia você, eu digo, claro, porque a gente rubro-negro. Meu irmão, vocês ouviram o que ele falou? Não querendo ser ácido não, tal. Rapaz, é esse negócio, né, galera? Quando o bicho pega, quando o bicho pega, sempre esses homens grandes que foram do esporte vão chegar pra tentar falar um pouco mais, entendeu? É complicado. Agora vamos ouvir um pouco sobre a SAF, tá? Que ele falou um pouco sobre a SAF. Vamos lá. Olha, a lei da SAF, tá certo? Que é a lei 14.193, ela é muito boa para os clubes, se os clubes formassem a própria SAF. Agora, ela fazer a SAF para entregar um terceiro, para vender a história do clube, eu não discordo. Por que não pega, aproveita os benefícios da lei e distribui para todos os rubro-negros, para todos os sócios, para trazer um forasteiro, para entregar o clube, e ele pagar com o resultado que prevê a lei e dar como garantia o patrimônio do clube, até um compra. Tá certo? Tem 2 ou 3 pessoas que já vieram a mim, porque me conhecem nacionalmente, que são de outros estados. Luciano, como é que a gente faz para a gente dar uma oferta lá no esporte? Eu disse, que oferta? Cara, eu tenho 100 milhões de euros para dar logo de largada. Eu digo, rapaz, não é assim. Quer dizer, e os caras estão ávidos para isso. Então, se for o caso de vender, de repente, Adinaldo, eu digo aqui um puro de jornal, eu me predisponho com qualquer fundo desse comprar o esporte. E pegar todos os depósitos, todas as ações e dividir entre os sócios. Tá certo? Ou aqueles simpatizantes do esporte, não sócios. Porque do jeito que a lei, os benefícios que a lei dá, que você passa a pagar 5% sobre todos os emolumentos, todas as dívidas, durante os 6 primeiros anos e 4% depois, quem não quer comprar um clube? E as dívidas, os endividamentos, ficam para o clube original, que é o esporte, que vai responder por um patrimônio que tem R$1 bilhão. Então, qualquer esperto compra um clube da grandeza do esporte, do centenário, que é o esporte, é o Náutico, é o Santa Cruz. Eu soube que o Náutico vetaram isso, porque eu acho que alguém já viu isso. E tem outros meios que a gente resolveu o problema do futebol brasileiro. Eu fico muito frustrado, porque essa semana mesmo liguei para um grande dirigente do esporte e mostrei para ele um projeto de lei que já está aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, já foi aprovado na Comissão do Esporte, pronto para votar. Mandei o projeto de lei, não teve ainda nem a consideração de diálogo. Gostei do projeto ou não gostei. E era o quê? Era retornar o ativo, que são os atletas profissionais, para a propriedade dos clubes, que hoje não tem mais. Os clubes hoje ainda têm resto de contrato. E resto de contrato que é obrigado. Eu soube que botarem por debilidade agora o lateral direito. Não sei, parece que ficou um contrato de 2 anos. Vai passar 2 anos pagando. Não é 12 meses, não, são 24 meses, porque a lei esportiva obriga que você pague integralmente, diferente até da CLT. Então, vai ter que pegar o atleta e ter que algum clube que assuma, pelo menos o salário dele, não sei quanto é. Então essas foram as palavras de Luciano Beivar lá na Rádio Jornal, tá? E aí, torcedor? O homem quer se disponibilizar aí para comprar o esporte, tá certo? Galera, eu vou dar minha opinião sincera. Isso aí é se aproveitar do que tá acontecendo. A oposição sempre vai fazer isso quando acontecer alguma coisa dessa. Eu acredito que, pelo que você ouve a ele que ia entrar em contato com o cara, o Edinaldo Santos, ou a rádio ia entrar em contato com ele, ou for. É algo esquisito, tá? Isso aí é um cheiro esquisito que eu sinto quando eu ouço logo o início dessa conversa. Mas ele diz, né, que iria entrar em contato com ele. O apresentador disse que foi o cara lá, o Luciano, que entrou em contato com a rádio. Aí fica um falando pro outro. Mas é isso aí, torcedor. A situação complexa e os bastidores aí fervendo dentro do Esporte Clube do Recife. Mas é isso, torcedor. E aí, o que você achou dessas falas do Luciano Bivar? Deixa teu comentário aqui embaixo. Lembrando, deixa teu like e se inscreva no nosso canal. Galera, é complicado, tá? Essa situação, porque os caras nunca aparecem. E agora chega do nada para falar sobre isso. Mas
Deixa eu só colocar aqui o áudio, né? A sonora do Kaique França, que falou um pouco sobre essas questões do esporte, tá? Olha, a gente sabe que a gente está num momento ruim, numa sequência longa aí sem vitórias, mas também sabemos que só nós podemos mudar esse cenário, né? Então, apesar das dificuldades, apesar de estar tudo muito difícil, a gente está trabalhando, trabalhando nossa mente para a gente poder dar essa volta por cima aí e voltar para o caminho das vitórias o mais rápido possível. Vai ser a primeira semana aberta, né, que o Antônio vai ter, juntamente com a comissão dele, para nos passar as ideias, o que ele pensa, treinos, táticas, enfim, a gente abraçar o Mister e a comissão dele, acreditar nas ideias, porque é um cara que veio aqui acreditando também no grupo, no clube, então a gente vai ter essa semana inteira aí para trabalhar, para poder ir buscar essa vitória aí fora de casa. A gente sabe da dificuldade, ainda mais que se trata de um clássico regional, né? A gente sabe da rivalidade que tem, Forte Ceará, jogamos muitas vezes ano passado, enfim. Então a gente sabe da dificuldade que tem esse jogo, de tudo que ele representa, e a gente sabe que jogar fora de casa é sempre difícil, jogar lá nunca é fácil, mas a gente vai ter essa semana aí para trabalhar para poder conseguir sair de lá com a vitória, se Deus quiser. Então essas foram as palavras do Kaique França aqui no canal Lance de Ouro, tá certo? Eu esqueci dessa parte, mas aí pro torcedor, porque a gente tem que trazer dos três clubes, tá certo? Quando o clube não manda, a gente infelizmente não passa, mas quando o clube manda, é obrigação da gente aqui trazer a informação e a fala do jogador, principalmente pro torcedor rubro-negro. Mas é isso aí, torcedor. Vamos embora aí para as próximas notícias. Lembrando, tá certo? Sempre deixa teu like, se inscreve no canal, tá aqui, ó, o QR Code, para que você possa mandar sua mensagem. Deixa teu like, se inscreve no canal e seja membro para que você possa nos ajudar aí no nosso projeto, tá certo? Lembrando, o programa todos os dias a partir das 5h30 da tarde, quando não der, né, como hoje foi um dia muito chuvoso, a gente fala um pouco mais tarde por conta da questão do próprio clima, né, que teve aí nessa questão das chuvas de hoje, mas muito obrigado mesmo assim, galera que tá chegando junto. Mas vamos embora aí para as próximas notícias. Deixa eu só... Agora nós vamos para as notícias do Santa Cruz Futebol Clube, tá certo? Que joga no próximo final de semana contra a equipe do Central em Caruaru e com novidades, tá certo? Vamos ter notícias, vamos ter torcida das duas equipes, tá certo? Então a informação já foi passada pela questão da Federação Pernambucana e agora a gente só está aguardando principalmente a questão do próprio Santa Cruz e também do Central, de como vai ser comercializados os ingressos e quanto vai ser o valor dos ingressos. Até o momento, né, que eu estou gravando esse vídeo, não há nenhuma informação ainda sobre ingressos e também preços, tá certo? Mas, diante disso, vamos falar um pouco sobre o jogo, né, no qual parte do entorno do Lacerdão apresenta problemas estruturais e é interditado pela Defesa Civil. O órgão alerta que restringiu o acesso da parte interna e externa da arquibancada localizada na rua São Paulo. Vamos lá, galera. Eu entrei em contato com meu amigo lá do Resenha Esportiva Pernambuco, o Leandro, e hoje ele esteve lá no Central. Quem quiser seguir lá, tá no canal dele, Resenha Esportiva Pernambuco, e ele me mandou imagens de hoje à tarde, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês rapidamente as imagens de hoje à tarde e eu vou explicar um pouco do que ele me disse, tá? Porque como ele é de lá, ele entende mais do que eu, né? Eu não vou ser burro de falar muita coisa, mas tá aí as imagens de hoje. Essa é a arquibancada no qual ele fala que foi interditada não agora, tá? Não para esse jogo, mas desde o ano passado essa arquibancada foi interditada. Então o que acontece? Como essa arquibancada foi interditada... Eita, deixa eu só trazer aqui... Não é esse vídeo, mas vamos trazer aqui. Agora sim. Então, essa aqui é a imagem, tá certo? Foi mal, mas estamos aí. Essa é a arquibancada que eles estavam falando. Deixa eu trazer aqui o mouse, né? Essa é a arquibancada no qual tá interditada desde o ano passado. E por trás dela tem uma rua no qual tá interditada também, desde o ano passado, entendeu? Por quê? Tem riscos de cair pedaços de arquibancada na cabeça da galera
então tá interditado. Então ele foi lá e gravou pra gente, tá? Agradecer muito aí ao Leandro do Resenha Esportiva Pernambuco, que fez essas gravações hoje à tarde, tá? Hoje à tarde, pode ver que o tempo tá nublado, igual aqui como tava hoje no finalzinho da tarde. Então ele conseguiu fazer essas filmagens exclusivas para aqui pro canal Lance de Ouro. Então agradecer aí primeiramente ao Resenha Esportiva pela moral aí e pela disponibilidade das imagens, tá certo? E essa daí é a rua que fica por fora do estádio, no qual essa arquibancada que eu mostrei agora há pouco, né, que tá aí nas imagens, ela tá com alguns problemas estruturais e precisa de uma reforma. Então, tudo que falaram hoje, que meteram o pau numa questão do Central, dizendo que o Central tava fazendo isso agora, não é verdade, tá, galera? Desde o ano passado que tá acontecendo isso, entendeu? Desde 2024. Então, o pessoal tá passando essa informação. Me mandaram alguns trechos de lives aí que aconteceu hoje, que estavam falando mal da questão do Central, mas é uma questão estrutural do estádio, que tá desde o ano passado, não é de agora, não é que não estão querendo trazer o torcedor do Santa Cruz. Então tiveram até o mau caratismo de falar que isso aí estavam fazendo para não trazer o jogo do Santa Cruz para Caruaru, entendeu? Para tentar trazer para outro estádio, para a Arena, entre outras coisas. Mas não. O jogo vai acontecer lá no Lacerdão. Pelo que a federação falou, vai ter a questão dos ingressos. Então acredito que esses problemas aí que estão falando que vão acontecer não são verdade. Então tá aí as imagens, né? Contra imagens não há argumentos. Foi feita a imagem hoje à tarde pelo meu amigo Leandro. Então tá aí as imagens da arquibancada no qual tá interditado, tá? Então a torcida do Santa Cruz vai ter que ser colocada em outro setor do estádio. Mas vamos lá para as palavras de William Júnior, que falou um pouco sobre essa partida diante da equipe do Central. Lembrando, tá certo? Deixa o teu like e se inscreve no canal. A gente sabe que todos os confrontos são muito difíceis, né? A gente, desde a representação, ganhamos a partida, mas o foco sempre já é no próximo, que agora é o Central. A gente já vem trabalhando já em prol do jogo, forma tática, vídeos e tal, porque a gente sabe que assim, a Série D não tem confrontos fáceis, né? Então assim, a gente já vem trabalhando muito focado já nesse próximo confronto do fim de semana. Com certeza é muito importante para nós, porque a nossa torcida tem feito a diferença. Seja dentro de casa, seja fora, lá em Natal, lá no 13, na Paraíba, todos os jogos foram... parecia que estava em casa, na verdade. Então, assim, com a liberação, a gente estava acompanhando isso, né? Estava torcendo muito para que tenha sido liberado. Então, assim, a nossa torcida é um fator muito importante, né? E em questão do jogo, a gente está na liderança, mas só que a diferença de pontos é pequena, né? O Central, se não me engano, tem 7, né? E assim, a gente quer se manter na tabela, quer se manter em primeiro da tabela, né? Quer ter essa distância maior. Então assim, eu creio que com a torcida e com nosso empenho, com a força da torcida, eu creio que a gente vai conseguir esses 3 pontos fora de casa. Como eu disse, todos os jogos são muito difíceis. E querendo ou não, quem está ali em cima, né, na ponta da tabela, se torna um alvo, né? Todos os clubes querem jogar com Santa Cruz, querem, né? Porque querendo ou não, Santa Cruz é uma grande vitrine, um grande clube. E assim, a gente está se mostrando muito forte, seja dentro de casa, fora de casa. E a gente tem até conversado bastante sobre isso, a gente se manter humilde, né? Humilde, trabalhar ainda mais para não deixar cair, continuar a manter essa liderança, esse foco, para que a gente, quando chegar nas fases finais, essa liderança vale muito, vale a decisão em casa. Então, assim, a gente não tem perdido esse foco, né? A gente sempre mantido essa humildade. Cara, a gente sabe, né, que alguns gramados não nos ajudam muito, né? Porque nosso time é um time de posse de bola, é um time que impõe nosso ritmo. Ainda não foi passado, a gente tem que trabalhar, mas não foi passado se tem mudanças ou não. Mas se a gente tem trabalhado firme de qualquer jeito, seja quem entrar, quem sair, vai manter a mesma coisa, manter a mesma pegada. E eu, se manter o mesmo time, manter jogando, manter a mesma pegada, o mesmo ritmo, que é assim, sempre em prol do Santa, né?
em prol da vitória, em prol da classificação, em prol do acesso. Então a gente sempre vai manter o mesmo pegar, sempre quem entrar, quem sair, a gente vai sempre manter o mesmo ritmo. Então essas foram as palavras de William Júnior aqui pro canal Lance de Ouro, tá certo? Então, galera, a preparação indo a todo vapor lá no Santa Cruz, tá certo? O treino hoje foi baixo de chuva também, parte do treino. E amanhã vamos ter treino também, lembrando quem vai ser o entrevistado amanhã vai ser o goleiro Felipe Alves, tá? Que dará entrevista a partir da 1h30 lá na sala de entrevistas do Santa Cruz. Então, é isso aí, preparação indo a todo vapor, o Central também está se preparando. Lá no canal Resenha Esportiva, o Leandro está acompanhando a equipe do Central e foi ele que trouxe essas imagens aí da arquibancada no qual teve todo um aparato hoje midiático para falar mal dessa questão da arquibancada que já tinha sido falada desde o ano passado e a questão da torcida até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, no qual você está assistindo agora, não foi falado nada sobre preço de ingressos. Questão de transmissão também ainda não foi falado sobre isso, tá certo? Então provavelmente tudo vai ser em cima da hora, como é essa série D do Campeonato Brasileiro. Mas é isso aí, torcedor. Essas foram as notícias do Santa Cruz. Lembrando, deixa teu like e se inscreve no nosso canal. É complicado, pessoal. É complicado porque essa questão de transmissão é algo bem pessoal, tá? Meu, que eu falo assim. Pô, se você quer ter uma divulgação boa, uma divulgação master desse evento, busca parceiros, busca pessoas, porque, por exemplo, o Santa Cruz no último jogo deu mais de 90 mil pessoas online ao vivo na hora e mais de meio milhão de visualizações. Então, outra de valores que o Santa Cruz agregou e também de outras coisas, né? A mais que o Santa Cruz teve, Superchat, entre outras coisas que o Santa Cruz teve, só por meio dessa live. Então, o quanto o Central vai deixar de ganhar por não transmitir uma partida dessa, entendeu? Até o momento tá sem transmissão, mas pode ser que aconteça o que aconteceu semana passada, né? Que o Santa Cruz transmitiu ali tudo em cima da hora, mas pelo menos deu certo, tá? Deu certo. O Santa Cruz venceu, uma boa transmissão, um bom áudio, imagem impecável, replay, tudo isso aconteceu de boa e nenhum torcedor reclamou dessa transmissão, tá? Mas é isso aí. E é isso aí, torcedor. Muito obrigado por assistir o programa até aqui. Lembrando, amanhã tem mais, tá? Lembrando, sempre às 5h30 da tarde. Caso aconteça como aconteceu hoje, uma catástrofe natural, a gente vê um pouco mais tarde, mas sempre trazendo a notícia. Acompanhe nossas redes sociais, Lance de Ouro lá no Instagram e também aqui no YouTube, tá? Lance de Ouro, tá certo? Então, é isso aí. Vamos embora. Deixa teu like, se inscreve no canal e nos ajuda a bater a meta de 11 mil inscritos. Quer ajudar ainda mais? Seja membro ou QR Code aqui em cima. Mande sua mensagem que na próxima live a gente lê o conteúdo da sua mensagem. Tá? Lembrando, deixa teu comentário aqui da onde você está falando e o seu nome principalmente, tá? Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Tamo junto e falou! Boa noite, pessoal.